Alô, galera que está se preparando aí para a banca Sebrasp, aí do curso do nosso professor Paulo Vicente. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à correção. A aula que nós começamos pelo Zoom e eu de uma maneira aqui online, mas não de uma forma presencial online, com a participação de vocês, que certamente sempre é muito boa, que enriquece a aula. Mas vamos dar continuidade. Qualquer dúvida, saiba que vocês podem mandar mensagens aí, que nós vamos lá fazer o máximo possível para tentar ajudar vocês. Então, dando continuidade aqui, é a questão 5, jogo entre subsequente relativo à geometria. Todas essas questões que eu estou trazendo para vocês são questões que caíram na banca Sebrasp, beleza? Não é nenhuma invenção minha, não. É Ctrl+C, Ctrl+V. Então vamos lá. Suponha que o volume em centímetros cúbicos de um cubo seja numericamente menor do que a área em centímetros quadrados de sua superfície, isto é, a soma das áreas de suas faces. Nessa situação, o comprimento da aresta desse cubo é inferior a 6 centímetros. O que eu vou fazer? Vamos relembrar. Cubo, eu estou fazendo um desenho muito mal feito, mas pelo menos eu acho que você está entendendo. Isso aqui é um cubo. O que caracteriza o cubo? Todas as suas arestas, elas são iguais. Isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta. Por mais que pareçam medidas diferentes, mas a imperfeição está no meu próprio desenho. Se isso aqui é 6, aqui vai ser 6. Aqui também vai ser 6. Então, todas as suas arestas, elas são iguais. Conforme você sabe, o volume do cubo é igual a ele ao cubo. É justamente o valor da aresta sendo elevado ao cubo. Olha só. Então, está dizendo aqui que nessa situação o comprimento das arestas do cubo é inferior a 6 centímetros. No caso, suponha que o volume do cubo seja numericamente menor que a área. Para ser numericamente menor, então o valor máximo que eu vou adotar aqui, olha só, tem que ser igual a 6 centímetros. Olha só o que vai acontecer. Vamos fazer o cálculo do volume. Volume, conforme vocês sabem, é L ao cubo. Então, o volume vai ser 6 elevado ao cubo. Quanto que é 6 elevado ao cubo? É 6 vezes 6 vezes 6. Até vou colocar aqui, caso alguém não esteja relembrado, que vai ser igual a 216 centímetros cúbicos. Claro, e você diz, pô, professor, mas você está querendo saber inferior a 6 centímetros e não tipo menor ou igual a 6 centímetros. Mas eu já estou vendo uma situação onde seja igual a 6 centímetros. Porque se der um número já menor do que, digamos assim, numericamente menor, conforme está no enunciado, aqui, ó, numericamente menor, o volume tem que ser numericamente menor, então já vai ser uma alternativa, uma questão certa para a gente. Fazendo o cálculo da área, a área é o quê? A área do cubo, a gente viu lá nas figuras, na aula lá que nós aplicamos pelo Zoom, que a área total é 6 vezes a área do próprio cubo, que eu estou representando como se fosse um quadradinho aqui, tá? Então, a área total é igual a 6 vezes a área do cubo. A área do cubo é igual a L ao quadrado. Então, a área total é igual a 6 vezes 6 vezes 6. Até vou colocar assim, 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6. Beleza? Deixa eu só trocar a cor aqui para você entender. Esse 6 é referente porque são 6 faces que nós temos. E não é o valor da aresta que nós temos. É relativo à quantidade de faces que nós temos. Então, 6 vezes 6 ao quadrado, conserva a base, somos expoentes. Vai ser a mesma coisa que 6 ao cubo. E 6 ao cubo a gente já viu que deu 216. Aí você, professor, vai ser o item centímetros quadrados. Vai ser errado, porque 216 é igual a 216. Beleza, mas ele não está considerando no valor igual a 6 centímetros. Está dizendo, ó, se o valor for menor que 6 centímetros, o volume vai ser numericamente menor que a área. Aqui sendo igual a 6 centímetros, o volume numericamente está sendo igual à área. Porque observe o seguinte, esse 6 que eu destaquei em azul aqui, ele nunca vai mudar. Exemplo, olha só, exemplo, deixa eu apagar aqui para vocês. Só vou apagar isso aqui, ó. Pá. Vamos considerar que o valor da área agora, da aresta, perdão, seja igual a 5. Seja igual a 5 centímetros. Deixa eu apagar aqui, pronto. Seja igual a 5. Então aqui vai ser 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Então vai ficar 6 vezes 5 ao quadrado aqui, ó. 5 ao quadrado. Não importa o valor que eu venho aqui. Se bem, pode importar. 25 vezes 6 é 25 vezes 6.
30, pá, 210. 210 o quê? Da onde eu tirei 210, criatura? Vai ser igual. Isso aqui é 12. 5 vezes 6, 30, pá, 12, 15. 15, criatura. Então, 150 centímetros quadrados. Aí vem a pergunta. O volume, 125 centímetros cúbicos, numericamente, 125 é menor do que 150? Não, não é menor do que 150. Beleza? Então está dizendo, suponha que o volume em centímetros cúbicos de um cubo seja numericamente menor do que a superfície, ou seja, dentro dessa situação, então sempre vamos considerar o valor da aresta menor do que 6 centímetros. É somente isso que está dizendo a questão. Nossa alternativa vai ser verdadeira, porque quando for igual a 6 centímetros, o volume vai ser numericamente igual à área, ao somatório das áreas, ou seja, a área total. Se a aresta for menor do que 6, o volume vai ter um valor numericamente menor do que a área. Está resolvida essa questão 5. Bora partir para a próxima questão aqui. Está aqui o gabarito C de certo, beleza? Questão 6. Se uma caixa d'água tem a forma de um paralelepípedo retângulo, em que a base é um retângulo de lado 100 cm, 50 cm e altura média 80 cm, então o volume da caixa d'água em litros é igual. Observe que ele quer o volume da caixa d'água em litros. Aí você vai lá e relembra. Você lembra a dica que eu passei para vocês? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro. Se ele está querendo uma resposta em litros, ou seja, a resposta aqui é 200 litros, é 400 litros, é 2.000 litros e é 4.000 litros. Então, eu tenho necessariamente que fazer a transformação de centímetro, centímetro e centímetro. Eu tenho que fazer essa transformação para decímetro. Então, vamos relembrar aqui. Nós temos o quilômetro, nós temos o hectômetro, nós temos o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Para transformar 100 centímetros em metros, onde está a vírgula do 100, do número 100? A vírgula está exatamente aqui. Então, esse 0 e vírgula vai para a casa dos centímetros. Ó, esse 0 e vírgula veio para cá. Então, como ele veio para cá, agora eu completo nas outras casas aqui. Eu quero transformar para quê? Para metro? Tá bom, 100 centímetros é o quê? 1 metro. É só você fazer o deslocamento da vírgula. Não, professor, pera aí, não se precipite. A gente tem que transformar para decímetro. Ah, tá. Então, tira a vírgula do centímetro e joga a vírgula no decímetro. Então, isso quer dizer que 100 centímetros é igual a 10 decímetros. Pô, professor, isso é fácil. Ok, fácil nesse exemplo que eu estou falando, mas não necessariamente. Eu tenho que também atingir essa aula ao máximo possível de alunos, beleza? Então, eu quero fazer a transformação dos 50 centímetros. Ó, se o número 50 tá aqui o 0 e a vírgula. Esse 0 e vírgula vem para casa dos centímetros. E você completa aqui. Pronto, 50 centímetros é a mesma coisa que 5 decímetros. Ah, eu quero transformar para quilômetros, por exemplo. Então, 0, vem aqui para o quilômetro e completa de 0 a de demais casas. Então, isso é 0,0005 quilômetros. Isso seria, mas claro que não é quilômetros que a gente quer, é justamente o próprio decímetros. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Consequentemente, 80 centímetros é a mesma coisa que 8 decímetros. Agora, resolvendo a questão. Então, isso vai ser o quê? Vai ser 10 decímetros, o volume desse bloco, desse paralelepípedo, ou seja, bloco retangular, vai ser 10 decímetros vezes 5 decímetros vezes 8 decímetros. O volume vai ser 5 vezes 8. 5 vezes 8 vai ser igual a 40. 40 vezes 10, 400. 400 decímetros cúbicos. Gente, se 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, 400 decímetros cúbicos vai ser igual a 400 litros. Nosso gabarito letra B de Bora Bahia e também o gabarito da banca Sebrasp. Beleza? Fizemos até então a questão 5, a questão 6, que nós estamos tratando, conforme estou dizendo para vocês aí, do assunto geometria espacial. Trouxe para vocês todas as figuras lá, mostrando para vocês, mostrei a fórmula, tudo para vocês. Então vamos agora resolver a nossa questão 7 da nossa lista de 10 questões. Lembrando que eu vou resolver essa questão 7, depois no próximo vídeo
eu vou resolver as questões de trigonometria, porque eu preciso até de uma teoria maior com vocês de trigonometria, para resolver as questões 8, 9 e 10. Vamos lá. Mesmo com a informatização dos processos, ainda é grande o volume de papéis consumidos nas instituições públicas, o que demanda grandes espaços para seu armazenamento. Por exemplo, uma caixa na forma de um paralelepípedo retângulo, medindo 31 centímetros de largura, 25 centímetros de altura e 42 centímetros de comprimento, armazena 10 resmas de papel A4. Neste caso, para armazenar 1.000 dessas caixas em um container, é necessário a capacidade desse container seja de, olha só, observem que aqui eu tenho metros cúbicos, aqui eu tenho metros cúbicos, metros cúbicos, metros cúbicos e metros cúbicos. Então, todas as nossas respostas aqui estão em metros cúbicos. Se elas estão em metros cúbicos, eu tenho que transformar, ao descobrir o volume, eu tenho que transformar centímetros para metros. Então, o volume vai ser igual ao que? Vai ser 31 centímetros. Bora lá. Antes, deixa eu voltar aqui. Relembrando, nós temos metro, decímetros e centímetros. Se é 31 centímetros, eu tenho 1, na casa 2 centímetros. E antes nós temos aqui o 3. Então, isso é 31 centímetros. Se eu quero transformar para metros, eu tiro a vírgula para cá e boto a vírgula aqui. Então, 31 centímetros é igual a 0,31 metros, beleza? 25 centímetros é 0,25 metros e 42 centímetros é igual a 0,42 metros. Logo, vamos fazer o cálculo assim. Olha o que eu vou fazer. Ao invés de eu colocar 0,31 vezes... Não, vou colocar assim. Depois eu faço a transformação. 0,25 vezes 42, 0,42. Isso é a mesma coisa que 31 centésimos, que é a mesma coisa que 25 centésimos, que é a mesma coisa que 42 centésimos. Por quê, professor? Porque nós temos duas casas decimais. Se eu vou a vírgula avançar duas casas decimais, eu divido o número por 100. 100 tem 2 zeros, então o número de zeros do número decimal é proporcional à quantidade de casas de vírgulas deslocadas. Fazendo essa continha aqui, 31 vezes 25 vezes 42, eu acho que não preciso fazer nessa aula para justamente não perdermos tempo, dá 32.550. Tudo isso sobre quanto? 100 vezes 100 vezes 100. Eu tenho 2 zeros aqui, mais 2, mais 2. Eu tenho, ao todo, 6 zeros. Tendo 6 zeros, então eu estou dividindo isso exatamente por 1 milhão. Esse é o volume que armazena 10 resmas, né? Isso aqui, o comprimento armazena 10 resmas. Nesse caso, para armazenar 1.000 dessas caixas. Então, agora eu quero armazenar 1.000. O que, que eu vou fazer? Multiplicar por 1.000. Então, estou multiplicando por 1.000. É só isso. Estou na frente? Não, não estou na frente. Então, bora lá, continuando. Para multiplicar por 1.000, conforme vocês sabem, isso fica muito fácil. 1, 2, 3, 4. Cortei 4 zeros em cima. 1, 2, 3, 4. Cortei 4 zeros embaixo. Então, colocando, deixa eu ver onde eu coloco. Vou colocar aqui, ó. Eu vou ter que dividir 3.255 por 100. O mesmo pensamento. Se aqui eu avanço duas casas e divido por 100, o caminho de volta é ao contrário. Se eu quisesse 31 centésimos, fazer essa divisão, transformar em número decimal, eu voltaria duas casas. Pronto, ficaria 0,31. Se eu estou dividindo por 100 aqui, a vírgula que até então está aqui, ela volta duas casas. Então, 3, 2, 5, 5. A vírgula que até então estaria aqui, dividindo por 100, ela volta duas casas, então fica 32,55. O que eu já fiz a transformação para metros, já fiz a transformação para metros e já fiz a transformação para metros. Então, aqui vai ser metros cúbicos, porque ficou metros vezes metros vezes metros é igual a metros cúbicos. Belezinha? Então, esse vídeo agora, que eu estou tratando com vocês exclusivamente de geometria espacial, já trouxe toda a teoria aí para vocês, por isso que esse vídeo, queira ou não, foi um pouquinho mais objetivo para resolvermos a nossa lista. Então, ela está resolvida da questão 5 à questão 7. O nosso próximo vídeo, eu vou trazer a resolução aqui, ó,
Ah, também mostrei o gabarito, tá? Que foi a letra A da banca. Eu já vou trazer as questões 8, 9 e 10 da lista de vocês. Beleza? Então, até a próxima e bons estudos para todos vocês. Até mais.